Bom, então depois que foi feito a reserva, apalavrado a venda com os valores e condições, nós partimos para a minuta de compra e venda. E em média, uma minuta de compra e venda, do dia que faz a reserva até o dia que assina o contrato entre o comprador e o vendedor, em média são uns 10 dias mais ou menos corridos. Alguns casos são mais rápidos e alguns casos demoram mais que esses 10 dias, mas em média são muito próximos de 10 dias. E nesses 10 dias, nós estamos muito habituados com as dúvidas que são muito recorrentes, tanto dos compradores como dos proprietários. E eu separei aqui algumas dúvidas mais recorrentes e como nós fazemos para sanar as dúvidas e deixar as partes mais confortáveis em seguir com o contrato de compra e venda. Bom, a primeira questão muito clara, explícita para a gente, que nós estamos bem acostumados, é que no dia que apalavrou a venda, né, as pessoas concordarem em comprar e vender por aquele preço, é claro que existe uma emoção muito grande, bem explícito que as partes estão emocionadas. E agora no contrato de compra e venda é a parte racional, então é a emoção versus a razão. Por que racional? Porque eu estou pedindo para o comprador um sinal, eu estou falando para o vendedor assinar e ele vai receber um sinal, ele está se ambos estão se comprometendo com a compra e com a venda, e se ambos não concluírem até o dia final da compra e venda, será paga uma multa em favor da outra parte. Então é a emoção versus a razão. Então, nesses dias que nessa hora que a gente vai ver se realmente a venda vai ser sacramentada. Para o comprador, que a maioria das vezes é a parte que mais tem dúvida, é saudável convidar o comprador para uma nova visita durante aí esse processo dos 10 dias na minuta de compra e venda. Bom, a segunda questão aí bem recorrente é que as partes, tanto o comprador como o vendedor, geralmente passam a minuta para uma outra pessoa analisar, não somente eles, né, que geralmente eles não são especialistas em analisar contratos de compra e venda de imóvel. Então, pode ser que passe por um advogado ou por algum amigo mais experiente que tenha uma boa noção aí das legislações de compra e venda. Então, a partir do momento que delegado o contrato para um advogado do comprador ou do vendedor, provavelmente o processo fica um pouco mais moroso, porque é uma outra cabeça, uma outra gestão que vão vir aí uma série de exigências, e aí nós do VAP temos que entrar em acordo em relação às exigências, e isso que vai deixando o processo um pouquinho mais moroso. Bom, outra dúvida comum é em relação ao sinal. Bom, é de praxe, nós trabalhamos muito, nós brigamos muito para ter sinal. Assim, quase todas as nossas negociações têm sinal. O sinal além de ser de praxe, é uma prática bem recorrente, bem corriqueira nas tramitações de compra e venda. O sinal que nós sempre propagamos para as partes, que o sinal é a maior comprovação que as partes estão de fato comprometidas com a negociação. O comprador paga um sinal para o vendedor e o vendedor, em contrapartida, está assinando, está se comprometendo a vender o imóvel para o comprador. Esse processo, se for uma venda à vista, demora para concluir uns 15 dias, 20 dias depois do sinal. Se for uma venda de financiamento, de 30 a 60 dias, essa é a média depois do sinal. Então, nesse período pós-sinal, ninguém pode desistir, o comprador não pode desistir, querer comprar outro imóvel, e o vendedor não pode vender para outra pessoa. Então, esse é o nosso trabalho de fazer essa venda ficar bem amarrada. A partir do momento que não tem sinal, fica muito mais fácil das partes não se comprometerem e talvez desistirem, porque uma multa vai ser muito mais complexa para ser arcada. Então, a partir do momento que tem um sinal, é de fato mais comprometida a negociação. E algumas pessoas não entendem a importância de um sinal, não querem dar sinal, querem dar um sinal super baixo. E a gente sabe que esse é um dos problemas recorrentes na minuta de compra e venda. Então a gente sempre demonstra de uma forma clara que o sinal é uma garantia da negociação ser sacramentada.
Bom, outra questão bem importante também é quando existe financiamento por parte do comprador. Então, nesses 10 dias de média de compromisso de compra e venda, nós temos que ir atrás da comprovação bancária que aquele comprador de fato tem o crédito aprovado, e nós não vamos ter problemas com isso. Então, quando a pessoa está com crédito, mas ainda não estará aprovado, nós não podemos assinar a minuta de compra e venda. Então, nesses 10 dias de média, nós temos que ter a comprovação bancária que a parte, pelo menos, do crédito do cliente está aprovado. Isso às vezes demora um pouco mais, então enquanto não sair a aprovação do banco, nós não podemos assinar a minuta. Outra dúvida recorrente é de praxe ser exigido pelo comprador as certidões negativas dos proprietários e do imóvel. E eventualmente aparece algum apontamento ou nas certidões pessoais ou na certidão do imóvel, ou no condomínio, ou no IPTU. E aí a gente cria mecanismos para essa venda ser, as alternativas que nós vamos apresentar para o comprador para a venda ser segura. E às vezes existem umas exigências por parte do comprador, do advogado do comprador. Isso acaba deixando o processo um pouco mais moroso. Então, as certidões, se aparecerem apontamentos, iremos avaliar se esses apontamentos são apontamentos que vão deixar a venda insegura, e aí nós não iremos seguir com a negociação, ou são apontamentos que não vão comprometer a segurança da compra. Então, nesse período desses dias para assinar a minuta, nós temos que comprovar que aquele apontamento que apareceu não vai causar nenhum risco para o comprador. Bom, outra situação que está acontecendo bastante é quando estamos vendendo um imóvel que nesse momento existe um inquilino morando. Então nós temos que intermediar a venda comprador, vendedor e inquilino. Então dá mais trabalho aqui para o VAP, que é mais uma ponta para intermediar. Então o inquilino tem que estar ciente da venda, o inquilino tem que assinar uma carta de renúncia em relação à prioridade de compra, e o inquilino também precisa deixar claro a quanto tempo que ele vai desocupar o imóvel. E tudo isso demora. Quando tem inquilino, dá mais trabalho para o VAP, geralmente é até mais demorado que os 10 dias, às vezes 20, às vezes um mês para assinar um contrato de compra e venda, que é o período que nós vamos ter essa clareza em relação a prazo e renúncia em relação à compra. E o comprador geralmente se preocupa muito com essas duas situações, se ele vai assinar a renúncia da compra e em quanto tempo que ele vai sair do imóvel depois que ele pagar, enfim. Outra situação que acaba deixando o caso mais moroso, é muito comum que um dos proprietários, ou às vezes até o comprador, enfim, alguém no momento da negociação não está no Brasil. Geralmente imóvel de herança, são vários proprietários, um deles, por exemplo, não está morando no Brasil. Então a gente precisa estar com as certidões atualizadas aqui dessa pessoa, se é casada, se não é casada, preciso das certidões do cônjuge, nem que seja como anuente da negociação. E isso acaba deixando o processo um pouco mais moroso, porque às vezes a pessoa não tem de prontidão uma documentação atualizada, específica para vender imóvel, e precisa correr atrás disso. E aí precisa de consulado envolvido e uma série de coisas do gênero. E isso acaba deixando o processo mais moroso. Então, quando tem algum membro residindo fora no Brasil, acaba deixando o processo mais moroso e acaba se estendendo mais da média dos dias de negociação, e isso acaba dificultando a agilidade do processo. Bom, outra questão é quando tem mobília. Quando o imóvel é mobiliado, o ideal é fazer uma vistoria de todas as mobílias e mencionar essas mobílias na minuta de compra e venda, para não acontecer
nenhum mal entendido em relação à mobília X ser removida depois da negociação. E quando tem muita mobília e talvez uma mobília que fica, uma mobília que não fica, é bom ter uma visita com o corretor e também o corretor fazer um dossiê com todas as documentações, o mobiliário que fará parte da negociação, que esse dossiê será incluso na minuta de compra e venda e tanto o comprador como o vendedor irão assinar e não teremos surpresas em relação aí pós conclusão do negócio de ser removida alguma mobília. Isso também acaba deixando o processo um pouquinho mais moroso e é um grande receio do comprador em relação aí a ser retirado alguma coisa que ele está contando que fique no imóvel. Então isso acaba sendo uma dúvida recorrente também. Bom, outra questão que está acontecendo bastante e sempre aconteceu, né? Mas a gente sabe que isso acontece e existem alternativas e aqui estamos aqui para isso, que são os inventários, né? Então, quando a gente vende um imóvel e um proprietário da matrícula, né? Quando você tira a matrícula atualizada, um dos proprietários faleceu. Então, naturalmente, os seus herdeiros são que vão responder pela venda. Só que existe um inventário para sair de fato os herdeiros serem oficialmente os novos proprietários do imóvel. E isso acaba deixando o processo mais moroso também. Então, cabe nós estudarmos aí alternativas, primeiro legais e ágeis. Então, o inventário, a forma mais recomendada é o inventário extrajudicial. Então, vamos dizer que são duas pessoas o proprietário, um faleceu e os herdeiros legais para fazer o inventário extrajudicial, o grande interesse da venda em ser o inventário extrajudicial é que é feito pelo cartório de notas. O processo é muito rápido. Basta os herdeiros serem maiores de idade, capazes, e o inventário não ter testamento, o falecido não ter deixado testamento. Passando por esses requisitos, a gente consegue fazer no extrajudicial e os herdeiros virarão os proprietários do imóvel e dá para a gente agilizar. Quando não tem herdeiro maior de idade, quando algum herdeiro não é capaz, ou quando foi deixado algum testamento, ou quando não dá para fazer o extrajudicial, tem que fazer o inventário judicialmente. Então, judicialmente, iremos depender do juiz, do ritmo do juiz, para liberar um alvará ou para homologar o inventário. E isso nem sempre tem um prazo explícito. Então, para a gente é muito complicado vender um imóvel assim. O comprador tem que saber de tudo o que está acontecendo, de todas as atualizações em relação a quem assina pela venda. E aí, cabe ao comprador decidir se vai seguir ou não com a compra naquele modo que nós do VAP iremos recomendar. Então o inventário sempre aconteceu, né? E estamos aqui para deixar uma venda segura e ágil. Se a gente vê que não tem segurança, se existe risco e também se vai demorar muito, a gente passa tudo isso para o comprador e o comprador que vai decidir se vai seguir ou não com a compra, ou talvez com um aluguel provisório, se for demorar muito, ou com um sinal, com uma posse precária, ou não seguirá com a compra e partirá para um outro imóvel. Isso o comprador vai tomar a decisão de forma voluntária. Esses são os principais problemas recorrentes que nós passamos quando iniciamos uma minuta de compra e venda. Às vezes acaba aparecendo um problema diferente desses 9 citados, mas esses são os mais comuns. Então nós estamos aqui para sanar as dúvidas que vêm, que são muito frequentes. Talvez outra dúvida frequente que aparece pelo proprietário também, que poderia colocar como a 10ª, que é o proprietário se preocupa muito com o prazo. Em quanto tempo que ele vai receber o sinal e em quanto tempo que ele vai receber o restante, o valor complementar ao sinal. Talvez essa é a dúvida mais recorrente do lado do proprietário.
Então nós estamos aqui para sanar as dúvidas, para deixar as partes seguras, para nós vamos atrás de comprovações, não só, né, de palavras, né, de comprovações de que a negociação será segura, tanto para o comprador como para o vendedor. E quando nós comprovarmos com documentos, preferencialmente, que a venda será segura, as partes concordam em assinar a minuta de compra e venda e aí sim partir para os próximos passos. Então, e a média que eu citei agora, de a gente conseguir concluir tudo isso, é 10 dias. Mais ou menos a média que nós assinamos os nossos contratos depois que reserva, são 10 dias corridos. Alguns casos, exceções, passam de um mês, e alguns casos, também exceções, a gente assina em 2, 3 dias, a gente consegue resolver tudo isso, porque está perfeita a documentação e as partes estão bem esclarecidas. Mas a média são 10 dias. Bom, depois que nós assinarmos o contrato de compra e venda, e a gente sempre deixa claro no contrato que a pessoa tem que dar um sinal para o proprietário, a gente monitora a assinatura do contrato e mais ou menos de 1 a 2 dias úteis o comprador pagará o sinal em favor do proprietário. Nesse momento encerra o trabalho do VAP. O VAP não tem mais, não será mais a linha de frente para os próximos passos. E sim, nesse momento estamos encerrando o trabalho do VAP. O VAP já vai cuidar de uma outra proposta, de uma outra minuta para assinar. E aí sim vai entrar o trabalho do CARREC, que é o setor aí de compromissos assinados e a receber da empresa. E a gente vai falar isso mais para frente, de como nós fazemos no CARREC quando chega o processo assinado e o sinal na conta do comprador em favor do vendedor. Tá certo? Até a próxima.